Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje estou aqui com um câncer, estou aqui com um câncer, Deus me livre. Um câncer chamado Miles Morales, Traje Doc, do canal Traje Cômico, fechou? Ah, Lembrá-los que o link do vídeo original vai estar na descrição, ok? E vamos ver essa pedrada aí, o que ele traz pra gente, né? Qualidade full e play. O ano é 2008. Cara, que eu tô com o Obama olho disputa ardendo um pela pouquinho, primeira velho. vez Não a sei por quê. presidência do principal país do mundo. Não, perdão, como é? O ano é 2008. Obama disputa pela primeira vez a presidência do principal país do mundo. A plataforma democrata era fortemente baseada em um argumento: o primeiro presidente negro irá derrubar as barreiras raciais na América. Essa foi justamente a manchete do New York Times no dia 4 de novembro de 2008, após a vitória do democrata. Em junho, antes das eleições, o mesmo New York Times exaltava o fato de Obama ser o primeiro candidato negro nomeado para concorrer à presidência pelos democratas. Nas redes sociais, veículos de mídia e eleitores constantemente destacavam a raça de Obama como uma das suas principais virtudes. Eleitores republicanos destacavam falas problemáticas da campanha de Obama, mostrando que o foco racial era hipócrita, pois apresentava um duplo padrão. O perfil Sheep for Obama fez o seguinte tweet no dia 28 de outubro de 2008, antes do resultado das eleições. Michelle Obama disse: "Depois que a América Negra votar, lideraremos nas pesquisas. Se Cindy McCain dissesse América Branca, ela seria linchada." Quase 20 anos se passaram de lá pra cá, mas honestamente, o quanto as coisas mudaram. O brasileiro médio nessa época nem fazia ideia do debate. Cara, assim, destacar, assim, o presidente negro. Olha só, o primeiro presidente negro a ser eleito no principal país do mundo. Pra mim não tem... Até aqui eu não tô vendo problema nenhum, tá ligado? Pra mim se torna um problema a partir que eles começam com esse discurso, que nem foi o último ali, né? Agora os negros... os negros vão dominar, sei lá, umas paradas assim, que eu esqueci agora as aspas ali, peço até perdão, tá? Negro aquilo, agora os negros vão viver bem, precisamos de mais negros no poder, né? Uns discursos assim, tá ligado? Aí eu já acho problemático, eu acho que não tem nada a ver. Pô, destacar, o primeiro presidente negro a comandar um país, pô, massa, beleza, né, velho? Quebrar as barreiras raciais, né? Porque muita gente, assim, pode ter falado, né? Assim, e existe, tá? Eu não acho que... Perdão. Eu não acho que, esse negócio de racismo hoje em dia não existe. Não, claro que existe racismo, tá, galera? Sempre existiu e sempre vai existir, né? E... Então, assim, existe sim, né? Em 2008, agora eu tinha 7 anos, então eu não acompanhava muito, né? Então não sei. Mas existiu sim, por um certo momento, um racismo muito forte nos Estados Unidos, né? Então, assim, esse discurso de quebrar as barreiras raciais, né, velho? E que os negros também são gente como a gente, né? Não tem que discriminar e tudo mais. Pô, eu acho super massa, tá ligado? Nossa campanha assim. O problema é quando isso começa a ser forçado. Como eu falei, né? Sei lá, cota, né, velho? Um negro ter mais prioridade que um branco, né, velho? Agora tem que votar só em negro pra negro estar no poder, que aí eu acho errado. Eu acho que a pessoa tem que ser escolhida não pela sua cor, tem que ser escolhida pela sua competência, né? Aí se torna um problema, tá ligado? Mas até aqui, né? Com exceção desse último, com esse final aqui que eu achei realmente estranho, né? Fosse, né? Se sei lá o que, fosse branca, ia ser linchada, né? Posso até voltar aqui, ó. Vamos ver aqui de novo. De 2008, antes do resultado das eleições. Michelle Obama disse: "Depois que a América Negra votar, lideraremos nas pesquisas. Se Cindy McCain dissesse América Branca, ela seria linchada." Quase 20 anos. Eu não sei quem que é. Michelle Obama deve ser a mulher do Obama, né? Agora, assim, essa Cindy McCain, eu não sei quem que é, deve ser da oposição, não sei o quê. E eu acho que a fala dela aqui, né, foi mais no sentido de que se a América Negra puder votar, né, velho, que eu acho que deve ser a maioria das pessoas, não sei, né, liderará nas pesquisas, não acho que é mais ou menos nesse sentido. E a opositora, se ela disser, né, América Branca, caso ela,
o Obama vence essa eleição, essa pessoa vai ser linchada, né? Porque os negros são a maioria, talvez. Aí é uma fala problemática, no meu opinião. Não tem que linchar ninguém, tá ligado? E ela também que não precisa dizer isso, América branca. No sentido de que, se for verdade, tá? Mas ela não disse. O cara ali disse que se ela falasse, né? E se ela falasse esse tipo de coisa, também estaria errado, né, velho? Enfim. As duas pessoas estão erradas aqui. Se passaram de lá pra cá, mas honestamente, o quanto as coisas mudaram. O brasileiro médio nessa época nem fazia ideia do debate político e cultural que estava sendo travado nos Estados Unidos. O nosso presidente ainda era o Lula, no meio do seu segundo mandato, aí do caralho. Um país que sequer sabia o que era um governo de direita. O Orkut ainda era a rede social mais popular do Brasil, que sequer conhecia o Twitter e que começava a entender o Facebook. A dinâmica dos debates políticos viria a mudar completamente nos próximos anos. Mas uma sementinha já havia sido plantada no país que sempre foi o principal exportador de cultura para todo o Ocidente. Obama foi certamente um dos políticos mais blindados pela imprensa mundial. Provavelmente na época você só ouvia coisas positivas sobre o então presidente americano. O aparelhamento do Deep State estava a todo vapor e uma verdadeira máquina de controle social estava prestes a ser instaurada. Barack Obama era o queridinho da mídia, estava implementando uma verdadeira hegemonia democrata na América e as principais mentes por trás do partido certamente perceberam que havia um poder grandioso em suas mãos. Políticas identitárias não são exatamente uma novidade. O movimento sufragista, considerado como a primeira onda do feminismo, teve início no século XIX. O movimento Pantera Negra surgiu em 1966, 3 anos depois do clássico discurso I Have a Dream, do reverendo Martin Luther King. Freedom and justice, I have a dream. That my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Esse discurso tá correto, tá ligado? A luta pelos direitos civis era completamente diferente do que viria a se tornar o movimento woke muitos anos depois. Expandindo a guerra de classes de Karl Marx, inicialmente focada no antagonismo entre patrões e empregados, agora o foco da esquerda americana era aumentar as tensões sociais através de uma dinâmica ainda mais ampla de vítimas e exploradores. A eleição de Obama mostrou o caminho. Daí em diante, os democratas apenas pisaram no acelerador rumo à completa radicalização. E qual seria a principal via para alcançar isso? A cultura, é claro. Fenômenos históricos geralmente só são devidamente classificados anos após seus acontecimentos. Por isso é difícil traçar o ponto exato em que a cultura woke começou, mas podemos seguir seus rastros. No início dos anos 2000, a Marvel lança um projeto ambicioso para atrair novos leitores, trazendo uma versão atualizada da origem dos seus principais personagens. O primeiro nome a ganhar seu título não poderia ser outro, senão o principal rosto da editora. Ele mesmo, o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Em 2025, quando falamos de adaptação para audiências modernas, já começa a subir aquele frio na espinha. Mas no começo dos anos 2000, a atualização do Homem-Aranha buscava respeitar ao máximo o personagem clássico que todos conhecemos. Os universos alternativos, porém, seriam o laboratório perfeito para testar a recepção do público a mudanças identitárias nos principais personagens da editora. E o primeiro grande nome, certamente, é de um personagem que hoje muitos nem sabem que originalmente era branco. Eu tô falando do Nick Fury. Pois é, foi no universo Ultimate que o Nick Fury que todos conhecem hoje foi introduzido. Como ele era um personagem de segundo escalão e não possuía uma revista própria, ficava muito difícil avaliar a recepção dessa mudança de etnia entre os leitores. O que eu lembro perfeitamente é que blogs de quadrinhos da época, que aqui no Brasil eram quase todos escritos por esquerdistas, não apenas elogiaram a alteração, como cobravam que ela fosse feita com personagens ainda mais relevantes. E eu não tô exagerando sobre a posição política desses blogs. Inclusive lá fora não era muito diferente, né? Aqui todo mundo sabe qual é a posição política do jovem nerd do Azaghal. Mas nessa época eu ainda acompanhava um outro grande blog de quadrinhos chamado MDM, Melhores do Mundo, em que os administradores eram declaradamente comunistas. Quem também acompanhava o blog certamente lembra que era comum eles se rotularem como comunistinhas de faculdade, tanto nos seus textos quanto nos podcasts. E evidentemente eles eram grandes entusiastas dessas pautas de inclusão. E muitas vezes as sessões de comentários desses blogs eram os espaços
espaços que os leitores de quadrinho tinham para debater esses temas. Até existiam também alguns fóruns e comunidades do Orkut, mas era tudo muito nichado. Dificilmente essas discussões chegariam em pessoas que não faziam parte dessa bolha dos nerds que liam HQs. Alguns anos depois, a demanda desses militantes de esquerda foi atendida, e é aí que nós chegamos no que muitos consideram o marco zero da agenda woke, o primeiro grande experimento que já foi lançado com uma carga política inquestionável. No final de 2011, próximo do ano em que Barack Obama disputaria a reeleição, a Marvel decidiu matar o seu personagem mais popular para colocar uma versão identitária inspirada no presidente democrata. Sim, era a versão Ultimate do Peter Parker que acabaria morrendo, mas ele também era o principal título do universo alternativo e tinha construído uma sólida base de fãs, incluindo este que vos fala. O editor-chefe da Marvel na ocasião, Axel Alonso, admitiu que a ideia de um Homem-Aranha negro surgiu justamente com a eleição de Obama, enquanto o criador do personagem, Brian Michael Bendis, disse que a cultura americana era formada apenas por caras brancos de cabelo curto e que a história de Peter Parker era na verdade a história de um jovem garoto negro. Em outras palavras, Miles Morales foi criado para homenagear um presidente democrata ao mesmo tempo em que servia para reparar um erro histórico da cultura americana e também para corrigir um erro de... É foda, porque assim, vamos lá. Cara, eu não leio os quadrinhos, então assim, eu tenho tenho muita pouca base para argumentar aqui, tá ligado? Mas assim, eu só vi os 2 filmes, né? Vai sair o terceiro em breve aí, né? E cara, a ideia de um Homem-Aranha negro, assim, sei lá, a morte do Peter e surgiu o Miles. Eu não acho uma ideia ruim, tá ligado? Pra mim, super de boa, tá ligado? Assim, olhando assim, pelo que eu vi, um morreu, surgiu o Miles. Cara, seguiu o legado, assim, como vários heróis seguem, né, mano? Faz parte, sei lá, uma hora o herói tem que morrer, velho. Segue o baile, tá ligado? Acontece. Se você quiser fazer o herói viver pra sempre, eternamente, foda-se, tá ligado? Mas assim, se você quiser matar ele pra surgir um novo, tanto faz, pô. O Peter morreu, surgiu o Miles. Sei lá, o Capitão América aposentou, tá velho, né? Que nem no filme lá e... Perdão. Passou o bastão pro... Esqueci o nome lá, o Falcão lá, tá ligado? E... Cara, assim vai, mano. Pra mim, super transição, super de boa, super normal. Agora, né, quando a gente vê esses discursos aí, né, velho? Porque tinha muitos brancos, né, velho? Agora, né, o Barack Obama eleito, vamos fazer um super-herói pra homenagear ele. Vamos matar o Peter pra fazer um Homem-Aranha negro pra, né, abraçar a campanha aí do Obama, né? Aí é um problema, de fato, tá ligado? Aí eu acho que sim, começa a ter um problema, né? Quando vem umas ideias assim por trás, né? Agora, separar o... Será que a gente separaria o autor da sua criação? Por que eu digo isso? Se a gente pegar, né? Aqui, a gente não sabe dessa informação do porquê que ele resolveu criar o Miles, tá ligado? A motivação por trás. E só acompanhar a história, assim, né? Como eu falei, repetindo aqui, tá? É porque na internet hoje em dia tem muito burro, né, velho? A internet é dominada por burros. Aí a gente tem que ficar explicando. Eu não sou um cara que lê quadrinhos. Eu até gostaria, né? Eu, né? Agora vai talvez choque alguma galera, ou quem já me conhece já sabe. Eu gosto mais de quadrinhos, né? No caso, assim. Mangá também é HQ, né? Tudo é, né, mangá, tudo é histórias contadas em quadrinhos, né? Mas enfim, gibi, né? Gibi americano, vou chamar assim, vai. HQ, né? Eu sou mais das HQ gibis, tá ligado? Americanos, assim, né? Ocidentais, vai. Do que mangá, manhwa, né? Eu prefiro mais, tá ligado? HQ. Então, assim, eu até queria poder ler, né? Mas são caros, né? E a gente vive num país de bosta, né? Então, não tenho condições de tá lendo. O que eu tô juntando dinheiro pra ir comprando de pouco em pouco é o Invincible, né? Eu já tenho acho que 3 ou 4 volumes ali de Invincible, até esqueci. É que eu compro e deixo guardado, tá ligado? Eu só vou começar a ler depois que comprar tudo. Enfim. Então,
Eu não sei toda a história do Peter Parker, né, do Homem-Aranha no geral, né? Não sei como é que foi essa transição nas HQs. O que eu sei é por filme, né? Peter morre e surge o Miles, né? Assim, pegando bem por cima, assim. Cara, pra mim, super de boa, tranquilo, né? Talvez poderia ter uma explicação melhor sobre a morte do Peter em si, né? O Aranha-Verso até mostra ali, né, que foi numa luta e tudo mais. Mas talvez aprofundar um pouco mais nisso, né? Mas, cara, pra mim, super de boa, tá? Enfim, o que eu quero dizer aqui, super tranquilo. Agora, sabendo dessas coisas, assim, por trás do motivo da criação, né, do porquê fazer o Miles Morales, aí, né, a gente viu um certo problema aí, né? Que servia para reparar um erro histórico da cultura americana e também para corrigir um erro de Stan Lee, que criou Peter Parker com a etnia errada. Isso não é meramente liberdade criativa. Isso é um ato político. Assim, falar uma outra coisa aqui, tá? Né? O Stan Lee teria cometido um erro de etnia, não sei o quê. Aí a gente vê realmente é um problema, né, velho? Aí já vê a mente deturpada dessas pessoas. Mas você criar um personagem como uma referência, uma homenagem a um certo... uma certa pessoa, pode ser até o Obama também, né? A gente, né? Primeiro presidente negro eleito, vamos criar em homenagem a ele, né? Cara, de verdade, pra mim, tranquilo também, pô, super de boa, né? Mas que seja feito de forma natural e coerente, né? Agora, né, o problema é os discursos em volta disso, né, velho? Não é só uma homenagem, né? A gente vê também os ideais ali das pessoas, né? Aí isso torna um problema. Errada. Isso não é meramente liberdade criativa. Isso é um ato político confessado pelos próprios autores. Imagina você matar o personagem mais popular do Brasil pra substituir por outro personagem inspirado no Lula. Sei lá, o Maurício de Souza decide matar o Cebolinha na Turma da Mônica pra criar o Luizinho. Como vocês acham que o público receberia isso? Bom, não deve ser muito diferente da recepção que o público teve ao Miles Morales. Afinal de contas, será que é verdade que na época ninguém se incomodava com essa tal lacração? Ninguém reclamou do Miles? Pois bem, assim como os petistas do Brasil certamente adorariam o Luizinho da Turma da Mônica... Desculpa pausar aqui pra eu ter que comentar de novo, né, velho? Pô, esse vídeo aqui tá sendo um prato cheio pra gente comentar, né? É o seguinte... também tem a questão, acho que muito importante, que tem a ver com o time, tá ligado? Acho que o time na criação desses personagens, né, vai fazer essas homenagens, eu acho que é bem importante também. Porque, assim, o Obama acaba de ser eleito, e você já vai mata e fazer um personagem referência a ele, e ele citou aqui no Brasil, né? Sei lá, mata o Cebolinha e já bota um personagem ali inspirado no Lula, né? Eu acho que tem uma questão de time aí, né? Eu acho que não é o momento, tá ligado? Se o país tá vivendo sei lá, uma crise política, uma instabilidade política muito grande, você vai criar um personagem escolhendo um lado, acho que também é bem problemático nesse sentido, tá ligado? Acho que deixa a poeira baixar, e no futuro, vai mais pra frente, aí se você quiser fazer uma referência, uma homenagem ali, você faz, tá ligado? Aí eu acho que pegaria menos mal, né? Não teria tanto problema. Bem, assim como os petistas do Brasil certamente adorariam o Luizinho da Turma da Mônica, os esquerdistas americanos, na verdade, os esquerdistas no geral, apoiaram em peso a iniciativa da Marvel. Afinal, eles já entendiam que a instrumentalização política do super-herói mais popular do mundo poderia ser uma grande arma. Os leitores de quadrinho, por outro lado, não aceitaram isso tão bem. A verdade é que mesmo naquela época, o debate foi intenso, mas até pela dinâmica das redes sociais naqueles tempos, esse debate ficou muito mais concentrado em nichos específicos. Todas as publicações sobre a morte do Peter e a substituição do Miles Morales nesses blogs de HQ geravam debates intermináveis nas sessões de comentários, com boa parte dos fãs expressando sim a sua insatisfação e com a outra parte acusando esses fãs de racismo. A gente pode ver, por exemplo, esse tweet do Rodrigo Barros, feito em 2012, que confirma isso que eu tô falando. Representa bem a escrotidão dos dias atuais. O cara diz que não gosta do Miles Morales e é automaticamente taxado de racista. Pois é, qualquer
qualquer semelhança com as discussões atuais não é mera coincidência. E sim, eu posso falar isso com propriedade porque eu tava lá, eu tava participando dessas discussões. Infelizmente, a maior parte, praticamente a totalidade das sessões de comentário desses blogs foi apagada. Então, não há registros desses debates em si. Mas eu ainda tenho uma boa prova a meu favor. Em 2012, ano em que o Miles Morales chegou aqui no Brasil, eu gravei um dos primeiros vídeos do canal Tragicômico, o Blues do Homem-Aranha. Nesse blues, eu coloco várias referências ao Peter Parker do universo Ultimate, justamente porque era o meu favorito naquela época. E no final da música, eu canto isso aqui. Eu já fui rebutado, mais uma vez picado, de tudo dar errado e comecei outro legado. Mas o que aconteceu? O Peter Parker morreu. Até pra dar espaço pra cota, o escolhido sou eu. Por que vocês acham que isso está presente em uma letra que eu escrevi em 2012? Será que eu era a única pessoa do mundo, ou pelo menos do Brasil, apontando o fato político que foi a criação do Miles Morales na base da cota? Meus queridos, naquele tempo não existia cultura do cancelamento. As pessoas diziam até mais abertamente que não gostavam do Miles por razões políticas. Na verdade, as reclamações dos leitores eram tão massivas que a própria Marvel se viu obrigada a responder esses críticos dentro das HQs do Miles. As sessões de comentários dos Agora, vamos falar um bagulho. Não sei como é que é a HQ. O filme é muito foda, né não, velho? Pô, eu achei o filme sensacional, velho. Muito foda, velho. Curti demais, velho. Eu prefiro mais o primeiro do que o segundo. políticas. Na Mas verdade, o as segundo também é muito reclamações bom. dos leitores eram tão massivas que a própria Marvel se viu obrigada a responder esses críticos dentro das HQs do Miles. As sessões de comentários dos blogs de 2012 podem ter desaparecido, mas as cartinhas dos fãs ficaram eternizadas nas últimas páginas das revistinhas. Então, vamos dar uma olhada em algumas das críticas que estavam presentes desde a primeira edição da HQ do Miles? Gostaria de dizer que sou um grande fã desde que vi o primeiro quadrinho do espetacular Homem-Aranha, e desde então fiquei viciado. Fiquei muito triste quando vocês mataram Peter Parker, pois ele era e ainda é o Homem-Aranha original. Embora esse novo Homem-Aranha tenha os seus poderes, ele não será realmente o Homem-Aranha. Quando vocês criaram o Homem-Aranha, ele não se tornou popular instantaneamente, mas com o tempo as pessoas começaram a amá-lo, e agora eu vejo algo que me parece estranho. Peter Parker está vivo, e não quer dizer nos quadrinhos, mas sim no nosso mundo. Quando vocês criaram Peter, ele ganhou vida, não em carne e osso, mas em alma e coração para milhares de crianças e adultos. Vocês, pessoas incríveis da Marvel, o mantiveram vivo em seus corações. Por isso, quando vocês mataram Peter, vocês acabaram de matar uma parte de milhões de pessoas que o amavam. Nos quadrinhos, vocês fizeram Peter ser tão realista que ele de fato se tornou real para nós. E é por isso que as pessoas o amam. Não quero soar piegas, mas vocês deveriam escutar as palavras de Stan Lee. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Vocês tinham poder sobre a morte e a vida de cada personagem do universo Ultimate. E vocês escolheram matar o mais puro de todos eles. Por fim, deixo vocês com essa pergunta. Por que o Peter? Vocês poderiam ter matado qualquer outro herói, mas mataram o Peter. Eu sei que há dinheiro em questão, mas algumas coisas deveriam ser mais importantes que o dinheiro. Vocês até podem ter um novo Homem-Aranha, mas ele jamais será Peter Parker. Vocês não traíram apenas os fãs, mas traíram o seu próprio personagem. Como podem ver, não é uma crítica racista. Não é um ataque gratuito ao Miles por ele ser negro. É apenas um clássico nerdola triste por ver um personagem que ele ama ser destruído para colocar outro no seu lugar. Porém, alguns fãs eram mais taxativos ao criticar a motivação política por trás da criação do Miles, como o Jimmy, que disse o seguinte: sou totalmente contra a decisão de substituir o Ultimate Peter Parker por uma pessoa afro-americana, hispânica. Estou extremamente decepcionado e ofendido que vocês tenham matado um dos seus maiores personagens de todos os tempos pelo único motivo da diversidade. Isso não só afasta muitos leitores, mas é um insulto completo ao próprio personagem Ultimate Peter Parker. Você tinha tantos personagens para escolher e não há absolutamente nenhuma justificativa para essa mudança drástica. Definitivamente não continuarei lendo Ultimate Spider-Man e sinto que desperdicei meu suado dinheiro com as HQs do universo Ultimate. Lembrando, esses são comentários de leitores que foram selecionados pela própria Marvel e que estão eternizados na primeira HQ do Miles Morales. Vamos lá. Deixa eu dar uma opinião aqui, principalmente sobre o primeiro comentário. Esse segundo aqui, eu acho que ele tá errado, né? Eu acho que não tem que criticar pelo fato do cara ser negro, né? Mas, assim, o primeiro eu acho que soou mais uma crítica mais construtiva, né? Mas, assim, eu não acho que matar um personagem, velho,
relevante é um problema, né? Só é um problema a partir do momento que não é bem encaixado, né, velho? Não é bem explicado, né, velho? Pra isso, né? Você, simplesmente uma morte espontânea, tá ligado? Aí simplesmente, morreu de uma forma muito merda. Vai colocar outro no lugar. Aí é um problema, né, velho? É por que eu tô falando sobre isso? Porque isso aqui me lembrou, por algum motivo, o Joel, né? Dando um alerta de spoiler, né, velho? Alerta de spoiler. Acho que eu já até dei spoiler antes de avisar. Peço até perdão, tá? Mas se você quiser mutar o vídeo, quando eu fizer joinha assim, aí você pode desmutar, tá? Mas dando um spoiler aqui, né? Sobre The Last of Us Part 2. Muita gente deu hate no jogo. Falou que o jogo é uma merda. Um dos motivos simplesmente foi por ter matado o Joel, cara. O que eu achei completamente bizarro. Eu discordo completamente dessa galera, tá? Joel é um personagem muito querido, sim. Principalmente por mim, tá? Nossa, chorei demais, mano. Pô, fiquei muito puto, velho. Eu mesmo fiquei puto na época, quando o Joel morreu. Mas, assim, depois que meu sentimento abaixou, assim, enxuguei as lágrimas, eu achei que foi super importante. Eu acho que esse impacto da morte dele logo no início, velho, que deu, foi muito grande, velho. A dor, acho que o jogo é o que o jogo queria transportar pra gente, e o jogo acertou em cheio. Ele queria passar esse sentimento de dor, angústia, tá ligado? Pô, de raiva, né, velho? Pra depois colocar você principalmente no papel da vilã, tá ligado? Ali, e você começar a tentar entender os sentimentos da outra, né? E eu não entendi. Eu só vou entender. Até hoje eu entendo pouco, mas, né? Mas eu achei que foi uma puta sacada e super importante, né? Enfim. Pode desmutar. Então, assim, eu acho que tem que ser algo construído, né? E no caso do jogo, eu achei, né? Que eu acabei de citar, The Last of Us. Achei, perdão, super bem construído. E, cara, o roteiro ali encaixou muito bem, tá ligado? Achei que ficou muito foda. Agora aqui no Miles Morales, eu não conheço a da HQ, eu não conheci da história do personagem, só vi pro filme, né? Pelo filme eu achei ok, né? Poderia ter desenvolvido um pouco melhor? Poderia, né? Mas na HQ eu não sei, então aí fica meio difícil pra mim opinar, né? Falar assim, eu concordo ou discordo, né? Fica meio difícil. Se eu me basear pelo filme, eu acharia ok, tá ligado? Tranquilo. A própria Marvel e que estão eternizados na primeira HQ do Miles Morales. E o melhor comentário dessa sessão provavelmente é o da Maggie, que disse o seguinte: Desculpe, substituir Peter Parker como Homem-Aranha faz tanto sentido quanto substituir o Super-Homem. São personagens muito icônicos, e isso não pode ser feito. Não tenho nada contra o personagem em si, mas na minha opinião, vocês deveriam ter dado a ele seu próprio traje, seu próprio nome, sua própria história, ao invés de roubar a identidade do Peter Parker para dar pro Miles. É um final pobre para o Peter Parker, um que ele não merece. Tenho lido Homem-Aranha pela maior parte da minha vida. Não sou mais uma criança, mas agora não lerei mais o Aranha, em nenhuma de suas versões. Desculpe, o que vocês fizeram com ele e com a Mary Jane foi ruim o suficiente. Como os idiotas da DC que querem recriar o Superman sem luz. Isso simplesmente não vai dar certo. Há muitos personagens de quadrinhos com os quais você pode passar o manto. Não Peter Parker. Nunca Peter Parker. Decisões estúpidas como essa são o motivo pelo qual muitos amantes de quadrinhos estão parando de acompanhá-los. Pra mim já chega. E a sessão de comentários dessa primeira edição encerra com o desabafo de Douglas Maxfield, que disse o seguinte: o que diabos vocês fizeram com o Homem-Aranha? Quem está surgindo com essas ideias e histórias? Sério? Vocês me empurraram com sucesso para DC para sempre. Eu cresci curtindo as ótimas histórias em quadrinhos da Marvel, mas agora não sei mais. As coisas não estão em equilíbrio no universo Marvel. A menos que Peter Parker volte a vestir o uniforme, eu nunca mais tocarei em outro quadrinho da Marvel. E se você acha que a revolta aconteceu apenas na primeira edição, você tá muito enganado. Cara, foda que eu nem sou fã do Homem-Aranha não, tá ligado? Eu acho ele um herói maneiro, bacana, tá ligado? Curto os filmes e tudo mais, mas eu não sou fã não, velho. O meu herói favorito da Marvel, que eu gosto mesmo, assim, pô, esse é muito foda. E que eu fiquei triste também, tá ligado? Assim, eu até entendo o sentimento da rapaziada aqui, porque por mais que eu não achei ruim a transição do posto de capitão pro Falcão, né? Eu esqueci o nome dele, velho. Tentando lembrar, mas enfim.
eu não tenho achado ruim, assim, visto pelos filmes, né? Não sei se na HQ isso ocorreu, né? Tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito triste, tá ligado? Com o que aconteceu. Eu curto muito Capitão América, tá ligado? Então, enfim, compadeço da dor de vocês aí, né? É foda mesmo. E se você acha que a revolta aconteceu apenas na primeira E de edição, fato não acompanhei você o filme do muito enganado. Falcão, não Foram vi. meses de fãs revoltados com a Marvel. A que gente perde precisava se interesse esforçar mesmo, pra eu encontrar entendo. comentários positivos em meio às críticas para poder publicar nas últimas páginas das HQs. É claro que a cada edição eles iam escondendo mais e mais os comentários dos fãs mais revoltados, mas ironicamente boa parte dos comentários positivos citavam também a onda de hate massiva que o Miles estava recebendo, o que por si só é mais uma prova de que ele não foi bem recebido nas HQs, como muitos insistem em dizer, tentando reescrever a história. Tem um comentário elogiando o Miles na terceira edição que reforça como ponto positivo o fato do Miles ser igual ao Peter, e o leitor não entende como as pessoas não percebem isso. Ele fala: dessa vez, o legado do Homem-Aranha é um Miles de 13 anos, que, muito parecido com o Peter, é só um garoto brilhante e isolado, e parece ser muito mais maduro que as outras crianças da sua idade. Ou seja, Miles é Peter. Não entendo como as pessoas não conseguem ver isso. Ironicamente, todo mundo estava conseguindo ver isso. E esse era um dos principais motivos da frustração dos fãs. Substituíram o Peter por uma cópia bufada e identitária. Outra leitora, a Jennifer, deixou um comentário dizendo que não consegue entender todas as pessoas que se dizem verdadeiras fãs da Marvel, mas que não querem dar uma chance a um novo personagem em um universo alternativo. Mesmo nesses comentários, lembrando, selecionados pela editora, tentando passar uma visão mais positiva da recepção do público ao Miles, fica nítido que quase todos que estavam apoiando a substituição do Peter possuem uma inclinação política para a esquerda, pois geralmente esses elogios tocam no ponto da diversidade, que era justamente o panfleto democrata que a Marvel estava sustentando. Ou seja, não é muito diferente do momento atual, onde as únicas pessoas que elogiaram a série da She-Hulk claramente fizeram isso por razões políticas. Vejam como exemplo o comentário do Shad Tuttle. Ele disse: desde que descobri quem substituiria o papel de Cabeça de Teia, venho dizendo que essa seria a melhor coisa que aconteceria nos quadrinhos em muito tempo. Sabia que mostraria o estado atual da nossa convicção social, enquanto colocava a pressão necessária para o crescimento dessa pauta. Isso é muito emocionante para algumas pessoas e igualmente perturbador para outras, mas de toda forma é algo monumental. Percebem? Para ele pouco importa se a história vai ser boa, se o Miles vai ser um personagem interessante, e muito menos o que seria do Peter com essa substituição. O cara simplesmente estava empolgado com o avanço da agenda que ele apoia, inclusive com o fato de que isso iria perturbar as pessoas do outro lado. Inclusive, o resto do comentário desse cara realmente passa a sensação de que ele nem acompanhava mais as HQs, se é que um dia ele acompanhou. Então, basicamente, você tinha os fãs reclamando e os militantes de esquerda elogiando. E não são só essas cartas que provam a reprovação massiva do Miles Morales nos quadrinhos. Ele assumiu o título que historicamente mais vendia no universo Ultimate, chegando até a figurar no top 10 de HQs mais vendidas de alguns meses, e afundou completamente esse título, transformando-o num grande fracasso. É claro que a primeira edição vendeu bem, como quase sempre acontece nesses casos de substituição, mas o Miles não conseguiu segurar os leitores, e mesmo com a Marvel constantemente resetando a numeração e até removendo Miles Morales do título para deixar apenas Homem-Aranha, ainda assim ele continuou flopando por mais de uma década. Só para vocês terem ideia, mais de um ano depois do lançamento do personagem, a Marvel ainda recebia cartas como essa do John. Dei uma chance ao novo Ultimate Spider-Man com Miles. É interessante ver uma nova pessoa receber a picada da aranha, e eu gosto dos novos poderes. Miles não tem muita personalidade até agora, mas estou dando um tempo. Talvez ele se encontre. O tio dele começou com alguma profundidade e história. Um cara mau que ainda podia cuidar do sobrinho e ser um cara bom de outras maneiras. Eu poderia respeitar isso. Mas com a chantagem e tudo, parece que isso está sendo jogado fora e ele está se tornando um vilão mais simples e bidimensional, o que é decepcionante, mas talvez eu esteja enganado. No geral, a série é bem legal, eu estou gostando. Eu até ficaria feliz por ela, se não estivesse substituindo uma série que era muito melhor e muito mais interessante. Essa nova série não vale o custo que pagamos por ela. Não vale nem de longe perder Ultimate Peter Parker e todo o potencial que a série anterior tinha. Eu estava ansioso para Peter treinar com os Supremos e para que esse relacionamento se desenvolvesse, para ver Mary Jane e Peter seguirem em frente, para ver a versão de Tony Stark dos atiradores de teia do Peter que poderia servir. Ver a vida de Peter continuar na nova e interessante direção que havia sido criada. Ver Peter Parker ter irmãos com Johnny e Bobby.
Muito bem, Tia May, abandonando-os no mundo atual. Mas vocês arruinaram tudo isso, jogaram fora todo o crédito que construíram com sua base de fãs e todo o potencial que Peter conquistou ao se esforçar tanto em uma jogada de marketing. Isso me aborreceu na época. E sabe de uma coisa? Ainda me aborrece agora. Que desperdício. Eu tentei. A nova série não é ruim, mas vocês mataram algo bom para fazê-la. E não vale a pena. Aqui vocês têm a opinião de um fã nada extremista, que tentou dar uma chance pro Miles e seguiu acompanhando as histórias por 1 ano, mas ainda assim não conseguiu superar o fato da Marvel ter matado um personagem infinitamente melhor e mais interessante. E, inclusive, a minha opinião é bem parecida com essa do John. Eu também continuei lendo o universo Ultimate com o Miles pouco mais de 1 ano. E é basicamente isso que ele disse. São histórias ok, não são necessariamente horríveis, não são nada demais, só que elas nunca chegaram aos pés do universo que foi construído com o Peter. Eu já fiz um vídeo falando sobre o histórico fracasso de vendas do Miles nas HQs. Algumas pessoas honestas costumam pegar uma ou outra edição que realmente venderam bem pra tentar mais uma vez reescrever a história e negar o fato de que o público geral de HQs nunca aceitou essa substituição, mas num apanhado geral, o Miles era muito apenas massa, um personagem velho. flopado que a Marvel continuava empurrando pro público por razões políticas. Já vi alguns defensores do Miles dizendo que todas as HQs estavam vendendo mal naquela época, mas as HQs do Miles vendiam... Eu tô simplesmente quieto aqui acompanhando, porque não tem mais o que eu agregar, tá ligado? Aqui eu não sou um leitor da obra, então não sei o que eu posso dizer mais sobre, tá ligado? Eu acho que o que eu tinha pra falar, acho que eu já falei. Que todas as HQs estavam vendendo mal naquela Mas época. até perdão, tá? Mas Pelo as meu HQs silêncio. do Miles vendiam especialmente mal. Mesmo que todas as vendas tivessem caído, ainda assim, o Miles sempre aparecia lá embaixo no ranking de vendas. E você nem precisa confiar em mim. O quadrinista independente Eric July dissecou as vendas do Homem-Aranha da Diversidade pra provar esse ponto. Só pra vocês terem ideia, a edição número 1 do seu personagem independente, o Eison, chegou a vender mais que algumas edições número 1 do Miles. Então nós temos aqui um fracasso de vendas amplamente criticado pela base de fãs da Marvel e do Homem-Aranha, abraçado basicamente por militantes de esquerda que não eram suficientes para manter as vendas do personagem lá em cima. Eu acho que isso desmente categoricamente aquela narrativa de que quando o Miles foi lançado, ninguém reclamou de agenda woke, diversidade forçada, lacração e essas coisas, certo? Tudo bem, podem não ter usado os termos porque eles ainda não existiam, mas o fenômeno era o mesmo, a crítica era a mesma. E inclusive é justamente por isso que o Miles é considerado o marco zero desse movimento. Ele foi o primeiro grande experimento e também o primeiro grande fracasso. Acontece que muitas pessoas não entendiam de guerra cultural na época, especialmente no Brasil, e também não acompanhavam de perto o universo dos quadrinhos. Por isso, não sabiam que esses debates já estavam acontecendo. Porém, nós não vamos deixar a história ser reescrita aqui. Toda essa cultura woke que você não suporta mais praticamente começou com Miles Morales. Ele abriu as portas para tudo que viria na sequência. E é por isso que tentam até hoje vender o personagem como um exemplo de sucesso. Por isso tentam te convencer de que ele é uma exceção, de que ele veio antes da lacração. E veja bem, eu não estou dizendo com isso que você não pode gostar do personagem. Você pode, claro. Porém, é importante saber separar as coisas. O Miles realmente cresceu em popularidade. Perfeito, é isso aí, mano. É o que eu tô falando, velho. Separar a obra do bagulho. Lembra quando eu falei no início sobre separar a obra do artista, né? Ali do escritor, enfim. Pô, Miles Morales é ruim, que nem o trágico cômico aqui, o Wagner disse, né? Não é ruim, né? Mas também não é muito bom, não é o mesmo nível do Peter Parker, né? É ok, tá ligado? Razoável, né? Então assim, você pode gostar, né, velho? É que nem eu. Pô, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre os filmes, mas o filme, assim, que eu falei, mano, a morte do Peter lá, a transição, eu achei que poderia ter desenvolvido melhor. Poderia ter um filme antes, assim, a gente acompanhando um pouco mais do trajeto do Peter, tá ligado? Acompanhar sua motivação, tá ligado? Ali, né, sobre os inimigos que ele tava enfrentando. Poderia ter um desenvolvimento de trama melhor, tá ligado? Pra morte do Peter, né? Porque ele já morre no início do filme, tá ligado? Assim, só começou a morrer, tá ligado? E que pra mim foi né, meio seco, tá ligado? Mas assim, eu achei que poderia ter desenvolvido um pouco mais. Mas os filmes, mano, eu achei muito bom. E eu curti o personagem, mano. Eu acho o personagem muito foda, tá ligado? Assim, pelos filmes, né? Tem sempre tanta falando pelos filmes, né, velho? É foda, mano. Isso é uma síndrome de você tá vivendo nos dias atuais, onde você fala A, o cara entende Z, tá ligado? Nada a ver. Enfim. Aí você tem que ficar... Fala e explica, né, velho? Enfim. Então, assim, o personagem é muito foda. O problema se torna
a motivação por trás da criação, né? Como eu falei, né, velho? Eu não sabia dessas motivações e eu achava muito maneiro, né? Ok, muito foda. Agora, sabendo das motivações do personagem, as motivações são um problema, tá ligado? É isso. E se tornou um personagem mais carismático com o filme do Aranhaverso. Mas isso não anula o impacto extremamente negativo que ele teve na guerra cultural. Não anula o fato de que, até hoje, ele é uma das principais ferramentas políticas dos Wokes. Até porque nos quadrinhos atuais, o Miles tá mais lacrador do que nunca. Mas isso é papo para outros vídeos. E apesar do Miles ser o Marco Zero, não significa que a Marvel não estava lacrando em outras histórias dessa época. Você deve se lembrar da polêmica gigantesca que foi o beijo gay entre Wolverine e Hércules, certo? Essa história foi publicada em 2013. Já vi essa porra, também se passava no universo alternativo, pois como eu disse antes, eles eram os laboratórios perfeitos para Marvel avançar a sua agenda. E é claro que um Wolverine gay certamente seria chamado de woke em 2025, né? Só que há mais de uma década, ele poderia até não receber esse rótulo especificamente, porque o termo ainda não havia sido difundido, como eu disse antes. Mas a agenda política já estava lá. O público estava percebendo e, obviamente, os nerdolas daquela época também já estavam criticando. E para falar a verdade, em 2013 essa agenda era tão impopular que mesmo o pessoal da esquerda zoava a lacração, mesmo que não usasse esse nome, esses termos. Até porque, como eu disse agora há pouco, isso tudo foi antes da cultura do cancelamento emplacar. Então as pessoas se sentiam muito mais livres para criticar essas mudanças. Um bom exemplo disso é o Cauê Moura, que comentou o fato fazendo várias piadinhas que hoje certamente renderiam vários cancelamentos. Logo depois do Lanterna Verde sair do armário, né, que ele começou a usar aquele anel verde lá pra summonar uma giromba verde pra enfiar no brioco, tá ligado? Agora foi a vez da Marvel não ficar atrás e falar, quer saber, acho que nós vamos aviadar algum personagem. Que personagem nós vamos aviadar do nosso universo para satisfazer o público LGBTS e BQH, BQT? E adivinha só quem foi? Você sabe? Você não sabe? Claro que sabe, você já leu o título desse vídeo, na verdade? O Wolverine! Os caras pegaram o cara mais macho da história de todo o universo Marvel e fizeram ele dar um cu, eu não acredito, velho! Poxa, eu nunca fui um cara que assistia Cauê Moura não, tá ligado? Mas eu já vi participações dele em outros canais. Cauê Moura era um cara da hora, tá ligado? Eu curtia bastante, assim, as participações de Cauê Moura, por mais que eu não seja um consumidor, né? Eu lembro muito um bagulho que eu achei muito foda na época, foi o rap dele com o muçulmano, tá ligado? Né? Foi ali que eu conheci na verdade eu tinha ouvido falar no Cauê Moura antes, mas eu nunca sabia quem era a pessoa, né? E a primeira vez que eu vi o Cauê Moura foi lá no muçulmano, velho. Enfim. Isso, cara, eu tenho. Até hoje eu não acompanho o Cauê Moura, né? Eu só acompanho, assim, cortes dele que o pessoal faz e algumas participações, né? E é sempre, né, velho, assim, eu não sei lá o que aconteceu com o Cauê, mano. Eu não sei se ele sempre foi assim. Pelo vídeo aqui, parece que não, porque ele tá batendo em coisa que aparentemente ele mesmo defende, né? Então, assim, sei lá, velho, o que acontece com as pessoas. No fim dos tempos, o barato é louco. Como dizem, né, as pessoas mudam. Às vezes tá pior. E o engraçado é que o Cauê já era um especialista em falar sobre coisas que ele não entende, né? Ele conseguiu confundir o Hércules com o Thor. Eles vão aproximando o rostinho, então um beijo, Wolverine beijou o Hércules, eu não estou... Aí, na moral, o Hércules cagando pra dentro, eu nem fico surpreso, que ele tem aquele jeitão, aquele cabelinho loiro lá, esse papo de deus grego e o martelinho dele, ai, Mjolnir. Agora, o Wolverine é sacanagem, ele é fera, toda aquela testosterona lá, e o maluco parece um... E o Hércules chegando bem, né, pra quem gosta de uma piroca, né, vai pegar uma piroca de adamantium já vai, ó, tarugo. Amigos, nesse ritmo aí, eu tô achando que daqui a alguns anos você vai pegar mulher, os negros vão te caçar com tocha e rastelo e vão te botar fogo, velho. Fica esperto, hein, tiozinho. Olha, o cara não manjar muito de quadrinho, eu até entendo, mas confundir mitologia nórdica com mitologia grega é embaçado. E o mais interessante desse vídeo é que ele praticamente prova que as pessoas normalmente rejeitam essas alterações forçadas em personagens clássicos, mesmo que nem sejam grandes fãs. Que merda, velho. A verdade é que os Wolves precisam se esforçar e mentir pra dizer que eles gostam dessa lacração. Vocês têm alguma dúvida de que se essa mesma notícia saísse hoje, o Cauê diria que é mó legal um Wolverine gay e que quem tá criticando isso só pode ser homofóbico? Então é lógico que essa mudança na sexualidade do Cauê Wolverine, mudou pra caralho, no universo alternativo, Cauê, também já era foi mais fruto da hora, woke, por mais que ela ainda estivesse apenas colocando o pezinho na água pra sentir a temperatura nessa época. E não era só Miles e Wolverine gay, não. No universo do Thor começava a se desenhar uma saga ultra feminista que anos depois culminaria na Jane Foster assumindo o nome do filho de Odin. Engole o meu martelo!
Só pra vocês terem ideia, nessa época, antes do Thor virar mulher, Asgard virou Asgardia, um matriarcado comandado por divindades femininas. O próprio Mjolnir virou uma entidade feminina. E o Odin virou um machistão escroto que era constantemente humilhado por mulheres. Por volta de 2015, a Marvel começou a criar o seu universo All New, All Different, em que substituiu todos... Ainda bem que o God of War não foi pra essa vertente, né, velho? Porque o Odin bota pra arrombar na mulher, né, velho? Lá no... no God of War. Por volta de 2015, a Marvel começou a criar o seu universo All New, All Different, em que substituiu todos os seus personagens principais por versões identitárias. O Capitão América virou negro, o Homem de Ferro virou uma menina negra, o Hulk virou um asiático, a X-23 passou a usar o nome e o traje do Wolverine e por aí vai. Nós chegamos a ter formações inteiras dos Vingadores sem um único homem branco, para pagar um pouco da dívida histórica super machista e racista da comunidade nerd. E hoje em dia, depois das constantes humilhações promovidas contra Peter Parker nas HQs, nos jogos e nos filmes para impulsionar o seu substituto negro, muitas pessoas começaram a admitir que isso também é fruto da lacração. Só que tudo isso começou lá atrás, com a radicalização da esquerda na expansão da guerra de classes, com todo o identitarismo proveniente da eleição do Obama, com o experimento ainda tímido da mudança de etnia do Nick Fury e principalmente com a criação do câncer. Pô, assim, eu não sei como é que era o Nick Fury, mas visualmente eu gostei mais dele negro do que ele branco, mano. Ele negro ali, pô, eu acho ele muito mais shed foda do que ele branco ali, velho. Aí eu vou defender a mudança do Nick Fury, velho. Pela imagem que ele mostrou aqui das HQ dele branco e dele negro, porra, ele negrão ali, velho, muito foda, hein. Porra, que muito acabaria mais contaminando pra toda caralho, a indústria velho. do entretenimento ao longo dos anos. Um câncer com nome e sobrenome: Miles Morales. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Quem sabe eu faço mais documentários como esse. Eu conto com o apoio de vocês para fazer esse vídeo chegar mais longe e impedir que os canalhas reescrevam a história. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Muito bom, cara. Bom vídeo do... Como é que fala? Do traje cômico aqui, né, velho? Mandou bem demais. Gostei muito. E só um minuto. Então, rapaziada, eu fui pegar ali pra mostrar pra vocês que, de fato, né, velho? Como eu falei pra você, eu não tenho nenhum mangá aqui em casa. Eu tenho só quadrinhos, né? Eu tenho os 4 primeiros volumes de Invincible, que nem eu falei pra vocês. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Talvez vai... ficar meio ruim na câmera aqui, vou ter que ficar meio de lado aqui, mas, né, eu tenho aqui, ó, cadê? O volume 2, eu tenho, tá tudo encapado, tá dentro do plástico ainda, pra vocês verem, né, eu tenho, calma, olha o foco, então, ó, eu tenho, sei lá, que o bagulho da câmera ali tá propondo, deixa eu trocar de câmera, Peraí, eu tenho que ficar meio pro lado aqui, ó. Né? Cadê? Isso, a câmera aqui tá pior, tá meio bosta, mas aí dá pra ver, né? Eu tenho o volume 1, né? Não, esse aqui é o volume 3, porra. Esse é o volume 3. Esse aqui é o volume 4, né? De Invincible, que eu também comprei. Tá aqui. Eu tenho o volume... Esse aqui é o... esse aqui é o 1, velho. Esse aqui, Invincible, é o volume 1, né? Maneiro, né? Bem bonito. A capa, eu gosto bastante o estilo também eu curti bastante, tá? Olhando assim visualmente o traço e tudo mais. Gostei bastante. Esse aqui é o volume 2, né? Volume 2. Muito massa também. E aqui tá as minhas, né? Da Marvel e DC, né? Algumas que eu tenho. Eu tenho um pouquinho, né? Essas aqui são de quando eu era criança, velho. Acho que esse aqui é de 2018, né? 12 de março. Né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. A capa, ela é brilhosa, assim, fica... Esse aqui é a Tropa dos Lanterna Verde ali, né? Esse aqui é o... Lanternas Verdes, né? Universo Renascimento. Universo Renascimento. Tem até aqui a propaganda do filme da Liga da Justiça aqui, ó, atrás, né? Aí eu tenho esse outro do Lanterna
Eu curto muito as histórias do Lanterna Verde, tá? Infelizmente aqui é só uns volumes aleatórios na época que eu comprei, né? Então tá tudo fora de ordem. Lanterna Verde, Aliança Mortal, por exemplo. Esse aqui é de 2016, né? Outra aqui, ó, Aliança Mortal. É de Lanterna Verde também. Acho muito foda os lanternas. Né? Aqui o verso. Maneiro pra caramba. Eu tenho esse aqui da Marvel, né? Guerras Secretas, Os Vingadores, né? Guerras Secretas. Muito foda também. Né? Thors. Muito foda. Aqui tem uma propaganda do Doutor Estranho, né? Massa demais. Eu tenho esse aqui da DC também, que é o Esquadrão Suicida, cara. Universo Renascimento também. Esquadrão Suicida. Ó. E o legal é que tá bem conservado, velho. Assim, anos de anos atrás. Infelizmente não tem como preservar muito as bordinhas aqui do lado, né? Não dá pra ver na câmera, mas sempre desgasta um pouquinho, né? Tipo a pontinha aqui. Aí, pessoal, a capa aqui e tudo mais tá bem conservada, ó. Bonitona. Muito massa. Eu tenho esse aqui da Marvel. Guardiões da Galáxia, Guerras Secretas também. A saga de Korvac, né? Aqui. Muito massa, velho. Ó, propaganda do Doutor Estranho. Eu tenho essa última aqui, né? Penúltima, na verdade. É porque a outra ali não é de Marvel nem DC. Vou explicar depois. Esse aqui da Marvel é Homem-Aranha e os Campeões, velho. Ih, cara, será que esse aqui é o da lacração, velho? Quem que é esse aqui? É o Hércules? Não. É a Madame Teia essa aqui? Eu não sei, vocês me falam aí. Agora que eu parei pra pensar. O Hulk parece asiático, tá ligado? Parece o Hulk asiático. Enfim. Olha aí, ó. O verso. Olha lá, a mulher botando pra foder ali, velho. Muito bom, cara. E o outro que eu falei com vocês que não é nem de Marvel nem DC. Coleção Mundo Estranho. Batman, Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, Wolverine, Homem de Ferro e muitos outros nas matérias mais épicas da ME, né? Do Mundo Estranho. Universo dos Super-Heróis. É essa revista que eu tenho aqui, ó. Eu também curtia muito pegar essas revistas assim, ó. E fala mais do... Essa aqui tá o Hulk na capa aí, né? Então vocês podem ver. Do Mundo Estranho. Aqui, eu não sei o que tá escrito aqui no verso. Qual vilão chegou mais perto de vencer o Homem-Aranha? O Superman já teve de matar alguma vez? Aqui são algumas perguntas que a revista responde, né? Qual vilão chegou mais perto de vencer o Homem-Aranha? O Superman já teve de matar alguma vez? Que personagens reais já foram vilões nos quadrinhos? Que espécie de animal é o Wolverine, né? Algumas questões aqui, né? Que a revista traz. Que é bem legal também. Bom, rapaziada, eu acho que é isso, né? Voltando aqui. Eu acho que é isso, né? Como eu falei, gostei do vídeo, muito bom. Trouxe alguns temas importantes aqui, algumas pautas que é necessário, né? Eu acho que esse vídeo aqui é um serviço comunitário, né? É bem necessário, bem útil, né? O pessoal saber a verdade. Eu, por exemplo, não sabia de algumas coisas aqui, né? Sobre como a lacração já era um tema discutível antigamente, só que era um pouco mais nichado, né? Né, sobre a motivação por trás do Miles Morales, tudo isso daí, né? Enfim, muito bom vídeo, galera. Link do vídeo original vai estar na descrição, fechou? E eu vou ficando por aqui. Agradecer a presença de vocês, né? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam. Fiquem à vontade para comentar, fechou? Um forte abraço, tamo junto. É nóis. Eu fui. O homem é um cavalo forte de coração.